Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já vou direto ao assunto, porque não vou fazer mais a propaganda, porque já fiz o vídeo hoje. Eu falo sempre que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia, mas hoje eu quero desenvolver com vocês um assunto, que é o assunto do VAR, né? A arbitragem. Quero contextualizar este assunto com o assunto da inteligência artificial e com o John Textor do Botafogo, porque ele foi o primeiro e único que tem chamado a atenção para esse tema. E aí eu quero dar a minha ideia, né, a minha opinião sobre isso. Quero falar com você, quero apresentar para você uma proposta que, quem sabe, né, eu posso até estar falando besteira, mas eu tenho essa ideia e eu queria contextualizar ela e compartilhar ela com você, né? Mas antes eu quero fazer um só comentário direcionado ao torcedor botafoguense. Cara, hoje eu já vi vários vídeos, já estava vendo várias lives e aí eu também resolvi falar sobre este assunto. É sobre a entrevista do Abel Ferreira, onde ele falou sobre o Botafogo. Sinceramente, com todo respeito a todos os amigos da mídia botafoguense, cara, não tem nada demais. O cara falou aquilo que qualquer um poderia falar, ok? Ele colocou o Botafogo entre os times mais importantes do futebol brasileiro e disse que ele tem um trabalho diferencial dentro do Palmeiras. Cara, isso não está desmerecendo o Botafogo, isso não está atiçando uma rivalidade entre os dois clubes, não tem nada disso. Para de besteira, para de mimimi, ok? Sem mimimi. Você sabe, esse também é o nome do meu canal, né? Botafogo Sem Mimimi, cara, sem caô. Não vamos jogar um time contra o outro, uma torcida contra a outra. Ele fez uma declaração normal, ok? Então é isso aí. Bom, agora vamos lá com questão do VAR e da arbitragem. O que nós temos visto, né, constantemente, não só na arbitragem brasileira, não, na arbitragem mundial. E aí vem aquilo que é a minha ideia, né? A minha ideia. E como é a minha ideia, é a minha ideia. Mas quem sabe ela chega aí ao conhecimento de alguma autoridade, né? Inclusive as da CPI, que no Brasil está tendo a CPI da manipulação de resultados, né? Que está vendo todos esses fatores. Bom, então o que eu observei ao longo dessa trajetória desde o início do VAR? E aí depois vem contextualizar com aquilo que o John Textor teria imaginado, que é de incluir uma participação maior da inteligência artificial nesse contexto. Bom, então o que eu reparei? Eu reparei que nessa trajetória não foi criado um banco de dados das imagens polêmicas. Imagens polêmicas. Eu vou lembrar alguns lances. Uma vez no jogo, se não me engano, Botafogo e Bragantino, acho que já passado, já 1 ou 2 anos atrás, o jogador do Botafogo deu uma cabeçada, cabeceou a bola, o jogador do Bragantino, até vou repetir, não foi isso. A bola foi lançada à área, correto? O jogador do Bragantino subiu com o braço aberto. A bola resvalou na cabeça do jogador do Botafogo, bateu na mão do jogador do Bragantino e o juiz não deu pênalti. Dias depois, eu acho que um dia depois, num jogo da Premier League, aconteceu um fato muito parecido. E lá foi pênalti. E lá o juiz deu pênalti. Então, o que acontece? Aí vem aquilo. Isso é uma questão de interpretação. Mas vamos lá, qual a minha ideia? Interpretação, correto? Então, você pegaria o lance de ontem do Tietê, né? O jogador do Vasco no Tietê. Já teve outros, mas eu quero contextualizar esse porque é mais recente, correto? Jogador do Vasco no Tietê.
você pega aquela imagem. Olha, observem essa imagem. E aí eu vou falar. O Gaciba, parece que lá na ESPN, disse que aquele era um movimento natural. O Paulo César Oliveira disse que aquele ali era uma entrada violenta. Aí eu pergunto, qual é a interpretação? Um interpretou de um jeito e um interpretou de outro. Mas a imagem é a mesma, correto? A imagem é a mesma. Então você seleciona essa imagem. Essa é a minha ideia. Você seleciona essa imagem. Cria-se uma comissão. Como é formada esta comissão? Alguns ex-árbitros, né? Porque não pode ser árbitro, porque o árbitro não vai admitir o seu erro. Alguns ex-árbitros, como no caso ali, o Gaciba e o Paulo César de Oliveira. Nós já vimos que tem duas interpretações diferentes. Aí você pega os presidentes de clube. Aí você leva. São Paulo, o que você achou dessa entrada aqui? Ah, não, para mim foi normal. Botafogo, cara, isso aí é expulsão. Fluminense, isso aí é expulsão. Aí você criou ali uma ideia do que seja aquilo ali. Venceu a expulsão. Então, aquele lance ali é expulsão. Aí você cria aquela imagem num banco de dados. E você lança aquilo ali num programa de inteligência artificial. Correto? Num programa de inteligência artificial. Quando você tiver uma entrada semelhante, você vai digitar lá na inteligência artificial. Comparar com outras imagens. Aí a inteligência artificial vai comparar aquela imagem com outras semelhantes. E aí você vai ver qual foi a decisão aqui naquela imagem que está arquivada. Expulsão. Então ali também é expulsão. Aí você vai dizer para mim, mas ali você não foi uma força proporcional. Bom, mas o que diz que aquilo ali é uma força proporcional ou aquela outra não foi proporcional? O que mede isso? Aí vem o que eu vou colocar aqui, ó. Você sabia que a força ela pode ser medida? Então, eu discuti isso com meu filho, eu expliquei isso para o meu filho quando nós estávamos vendo o jogo do Vasco. Correto? O Vasco e Botafogo. Eu falei, cara, isso aí pode ser medido. E aí eu vou colocar para você aqui a fórmula da força. A fórmula da força é a massa vezes a velocidade. Correto? E como você mede a velocidade? Você se lembra daquela falta que o Roberto Carlos bateu e fez uma curva? Você se lembra dos saques do vôlei e os saques do tênis, que você pode medir a velocidade da bola? E aí você pode também medir a força que foi empregada pelo jogador para a bola atingir aquela velocidade? Então, isso pode ser medido. E aí eu vou colocar para você aqui a massa. Como é que você vai calcular isso? Bom, em primeiro lugar, você vai ter o cadastro de todos os jogadores. Nome, peso e altura. Né? O peso e a altura vai dar a massa. Correto? Vai dar a massa. Aí a velocidade. A velocidade é a distância vezes o tempo. Vai dar a velocidade. Correto? É o espaço vezes o tempo. Então, vai dar a velocidade. Então, você vai multiplicar agora a massa vezes a velocidade. E aí, você vai ter a força empregada. Então, aí você vai tirar que aquela força empregada, ela foi excessiva. Como você vai fazer isso? Você vai criar um fator. Você vai criar um fator. Entre x e x é uma força normal. Entre x e y é uma força excessiva. Aí a inteligência artificial, ela vai calcular isso em segundos, cara. Em segundos. Você vai ver aqui, eu coloquei aqui vou colocar aqui a fórmula. Como você chegou na fórmula? Cara, eu usei a inteligência artificial e perguntei, cara, qual é a fórmula da força? Ela me deu tudo. Me deu o símbolo, F, aí vezes M, que é a massa, vezes a velocidade. Então, dá para você calcular isso também. Então, essa
é a inteligência artificial ajudando o futebol. Aí você vai deixar de ter a interpretação. Por quê? Porque você vai criar quadros, imagens, muitas imagens, entendeu? Aonde no momento que você tiver aquele lance acontecendo ali no jogo, ele vai dar um frame naquela... Se lembra da perna do jogador do Vasco ali, na perna do Tietê? Pá! A altura, né? A altura do chão para a altura da canela, vai ter aquela altura da canela, e você vai comparar com imagens. E aí vai ter imagens que você já estipulou lá atrás, através, não foi você que, não sou eu que estou inventando, através de várias interpretações, né, expostas em uma comissão composta pelo presidente dos times e pelos representantes de arbitragem. Aí você tem aquele banco de dados de imagens. Por exemplo, eu sempre falo isso, houve um lance no jogo Vasco e América Mineiro, eu lembro, Vasco e América Mineiro, o Verratti pegou uma bola pela lateral, assim, pela ponta direita, jogou na frente, veio o Iago Maidana e usou essa parte do braço para tirar o Verratti de campo. O Endrick fez isso várias vezes e não foi expulso. O Iago Maidana foi expulso. Entendeu? Então você cria o banco de dados de imagem. Você cria o banco de dados de imagem. Correto? Aquela expulsão, por exemplo, do jogador do Vasco. Tudo bem, que ali era segundo cartão amarelo. Mas o jogador do Palmeiras, lá na linha de fundo, fez um movimento de cotovelada e não foi expulso. Entendeu? Então, tudo isso é o uso da inteligência artificial. Você cria o banco de dados, você cria a categoria da importância daquela falta, né? Ou da violência daquela falta, você classifica, ó, cartão vermelho. Você só precisa classificar o que é cartão vermelho. O que não é cartão vermelho, você não precisa classificar, porque na hora de comparar, só vai comparar com os cartões vermelhos. Correto? Aí você vai ter a aplicação da força, cara. Você rapidamente vai calcular jogador tal, a distância tal, velocidade tal. Vai aplicar lá a massa, vai dar um parâmetro, né? Ó, de 0 a 2, média, de 2 a 3, de 2 a 5, intensa, de 5 a 10, super intensa. Você vai ter aquela classificação, rapidamente a inteligência artificial vai calcular aquilo ali e vai te dar o resultado. E aí você vai ligar, pô, cara, não tem interpretação, porque você já viu que o Gaciba interpretou que era um lance normal, ou seja, era uma continuidade da jogada, ele acertou a bola e depois atingiu o jogador. E o Paulo César de Oliveira já disse que ao atingir a bola e acertar o jogador, a intensidade foi excessiva. E aí? Quem é que é o certo? Entendeu? Aí você submete aquela imagem a uma comissão. Aquela comissão já estabeleceu aquilo ali. Isso serve para o mundo inteiro, cara. Acaba com a interpretação, porque aquela imagem já foi checada por várias vistas, por vários olhos, por vários interesses. E ali já foi decretado o que aquela jogada significa. Correto? Então, essa é a minha ideia para o VAR, para a arbitragem, para a inteligência artificial e para o John Textor. Meus parabéns, porque você foi o único que, embora não está dentro da sua ideia, não sei, né? Esse caso, eu estou dando aqui um exemplo, porque você é o único, cara. Você foi o primeiro, você foi o único, você foi o responsável pela abertura da CPI. Correto? E todos os clubes deveriam agradecer a você. E eu estou falando isso não porque sou botafoguense, não. Estou falando isso porque eu gosto de ver futebol. Eu gosto de ver futebol. E o critério da interpretação,
e do excesso ou não da força, estraga tudo. Estraga tudo. Então, é isso aí. Essa é a minha ideia. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. E se você puder, replica esse vídeo aí, se você achar que é factível a minha ideia, né? Se ela é uma ideia plausível, razoável, e você vai fazer correr, porque, cara, em algum momento vai ser necessário fazer isso. Ou então vai ter que excluir o VAR, cara, porque não existe a interpretação perfeita, né? Mas dentro de uma comissão, aí para a reclamação por qualquer coisa. E naquele caso ali do Botafogo, cara, o Botafogo já teve 3 ou 4 jogos com a interferência da arbitragem no resultado. No resultado. Correto? Eu fiz um cálculo sem querer fazer assim muita... Só aqueles que você poderia realmente fazer os pontos necessários. Cara, pelo menos 4 pontos. 4 pontos aí. Tá? E 4 pontos, nós estaríamos 1 ponto na liderança. Então, eu vejo assim, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.